Esse é o nosso programa Um Fato, Duas Visões, um programa que é organizado e patrocinado pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje é a professora doutora Edna, carinhosamente chamada de Edna Carrali. Ela tem um nome bem mais comprido que isso, que a gente pode ver nos créditos, e que hoje vai nos falar sobre sexualidade, clínica da sexualidade, numa perspectiva teórica que é a sócio-histórica. Tudo bom, professora? Um prazer estar aqui com vocês, poder contribuir, discutir e contar um pouco sobre o que eu venho trabalhando nesses últimos 20 anos. Junto comigo, como sempre, professora Neide Noves, minha amiga, que junto comigo organiza o programa. Bom, 20 anos, muita história para contar, né? E você está falando de uma clínica que tem uma perspectiva teórica. A minha primeira pergunta é um pouco mais capciosa. Você acha necessário uma perspectiva teórica específica ou no cotidiano essas perspectivas teóricas também têm aí uma intersecção entre elas? Eu acho que é um desafio, talvez pelas minhas origens, né? Eu venho trabalhando há um tempo com a questão da epistemologia, produção do conhecimento em psicologia. Foi assim que eu entrei na PUC para começar meus trabalhos. E no paralelo eu sempre desenvolvi uma prática ligada inicialmente à saúde da mulher de um ponto de vista geral e depois mais especificamente às questões de sexualidade. E essa articulação entre prática e epistemologia e teoria sempre foi uma coisa que me moveu na psicologia. Ou seja, eu acho que é importante a gente produzir conhecimento na psicologia. Essa foi a minha opção dentro da psicologia. Então, voltando à tua pergunta, nós temos uma produção clínica grande? Temos sim. Temos possibilidade de vários diálogos entre os pressupostos epistemológicos da psicologia sócio-histórica e outras linhas teóricas. Mas as concepções do que é o humano, do que é o homem, como ele se constitui, é que existe, vamos dizer, diferenças do ponto de vista epistemológico, né? Então é diferente eu partir de um pressuposto em que a constituição do homem se dá no social. Não é possível colocar o social só como um pano de fundo, porque ele é o constitutivo do ser humano, e usar como parâmetro, eu vou tirar esse ser humano ou fazer uma análise dele separado desse processo constitutivo. Então, o homem, na psicologia sócio-histórica, ele se constitui na sociedade, pela sociedade, com a sociedade. Ele tem uma dimensão singular, particular, sim, porque a forma como cada um está contribui neste processo, tem a sua singularidade, mas cada humano reproduz a humanidade em si. E este processo de apropriação das condições sociais, históricas, vai tendo especificidade em cada um, porque a sociedade ela não é homogênea. Cada um nasce num determinado grupo social, numa família, que tem uma história específica e condições concretas de materialidade diferenciadas. E nessa sua trajetória, o que você tem encontrado ou trabalhado na clínica da sexualidade? Então, a clínica da sexualidade, esse nome que hoje eu batizei, né? Eu diria hoje, esse ano, é uma coisa bastante recente do ponto de vista do que eu venho desenvolvendo. Ou seja, eu tenho um laboratório de estudos de saúde e sexualidade, a abreviatura dele é LESEX, tem esse nome que eu brinco de cabaré, LESEX. E a razão disto foi porque, ao eu solicitar uma verba de pesquisa para trabalhar especificamente com pessoas que viviam com HIV, o CNPq e o Ministério dos Direitos Humanos, que seria das Igualdade Social na época,
exigia que tivesse uma sigla, não podia só colocar Edna, Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, na época era só Faculdade de Psicologia, e pós-graduação Psicologia Clínica, PUC. Eles queriam uma sigla para o meu trabalho. Então, era um trabalho que a gente já havia desenvolvido, inventei esse nome. E ao longo do tempo, eu tinha um trabalho, diria, prático e pouca sistematização do ponto de vista de uma intervenção clínica. Por quê? Porque era um trabalho muito mais, eu chamaria, tem uma dimensão terapêutica, mas era muito mais um trabalho psicoeducativo, porque se dava em equipamentos de saúde. E ao longo do tempo, você vai fazendo uma reflexão teórica, e o meu próprio grupo de estudo e de pesquisa, porque esse laboratório é composto por alunos de graduação, que ou têm curiosidade ou trabalham comigo em iniciação científica, e alunos do pós-graduação, e ex-alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que são colaboradores. Então, é um grupo que está vinculado à faculdade, ao programa de pós-graduação, mas ele não tem uma rigidez acadêmica que só pode frequentar quem está oficialmente matriculado. Então, ele é um espaço aberto. Eu fiquei também curiosa, sempre que eu escuto alguém, fico curiosa em saber, quando a gente usa a palavra sexualidade, para as pessoas, passa uma série de filmes na cabeça. Qual área da ação que você recortou para fazer esse estudo? Então, ou se não recortou, é tudo. Então, inicialmente a sexualidade estava incluída num contexto mais amplo, porque essa articulação entre psicologia e saúde, e a área da saúde tem algumas políticas de saúde que são delimitadas, em que a psicologia entra nas equipes multiprofissionais. Eu iniciei trabalhando, a sexualidade estava inserida em saúde da mulher. E por uma série de demandas, eu fui respondendo a questões da prática nos equipamentos de saúde, que eram pessoas que trabalhavam, que tinham problemas ou limites de saúde por conta da sua prática sexual. E aí agora a sexualidade não é mais só saúde da mulher de uma forma geral, mas são as práticas e os processos que levam as pessoas a viverem de formas variadas. Então hoje, especificamente, depois desta trajetória, eu estou trabalhando com a diversidade sexual, com as possibilidades de identidade de gênero e práticas sexuais, que daquele contínuo desde o mais clássico heteronormativo até o mais clássico não definição de práticas de gênero e de práticas sexuais. Então, hoje a gente chama de diversidade sexual pessoas que têm práticas heteroafetivas, homoafetivas, que não têm prática sexual e constroem uma identidade de gênero assexuado, e pessoas que estão na travestilidade e pessoas que são consideradas transgêneros, sem um gênero definido, contra a possibilidade do binarismo. Na história a gente tem percebido muitas vezes que ao tocar disso, ele fica muito mais na questão da correção, na questão da intimidação da sexualidade, né, do que uma observação ou de uma reflexão a nível do saudável. Vai sempre assim, cuidado com o HIV, cuidado com as doenças. A definição do saudável como uma coisa bastante normativa. Exatamente. Então, assim, como você vê isso? Quer dizer, na verdade, para onde você entende que deveria caminhar nessas políticas ou nesse trabalho? Então, e acho que eu vou fazer um link que tem articulação com a primeira pergunta da Márcia. Sim. Dentro da perspectiva da psicologia sociohistórica, você não parte de um pressuposto de que teria um padrão de humano a ser seguido, mas aquilo que é possível de ser construído nas condições históricas naquele determinado momento social, né? Então,
nesse pressuposto, as práticas sexuais que são desenvolvidas são as possíveis que as pessoas vão construindo. Então, não existe uma padronização em relação ao normal e patológico. E isso, você pode fazer essa padronização quando você tem um modelo de que homem deveria ser seguido. Se o homem a ser seguido é um homem que vai sendo possível de ser construído, e aí dentro da psicologia sociohistórica a gente tem um parâmetro mais amplo da humanidade, que são os direitos humanos, que por enquanto é um parâmetro que ele não é um parâmetro psíquico, ele é um parâmetro dentro de uma ética política, que toda a nossa ação é uma ação ético-política. E não é política enquanto política de governo, de Estado, mas política enquanto partilhamento da construção da polis, da cidadania das pessoas, né? Então, por enquanto, o melhor acordo que conseguimos mundial é os direitos humanos. Esse é o nosso parâmetro. Dentro dos direitos humanos, todas as pessoas têm direitos iguais. Portanto, não tem uma pessoa, porque tem uma prática heterossexual, que ela é considerada melhor do que uma que tem uma prática homoafetiva. Mas quando a gente pensa a clínica, em geral, a gente pensa em tratar doenças. Isso. Por isso que é necessário uma clínica da psicologia sociohistórica. Nós não vamos tratar doença nenhuma. Nós vamos trabalhar com aquilo que a pessoa traz como sofrimento, que ela vive como sofrimento, porque a sociedade estabelece padrões e hoje nós temos a sexualidade, ela virou uma política, né? A Gayle Rubin coloca isso claramente, desde a década aí de 1930 até 60, a sexualidade deixou de estar no âmbito, e as práticas sexuais no âmbito da intimidade, da privacidade, ela se constitui claramente no mundo ocidental como uma política em que você regula as sexualidades e normatiza, né? E é contra essa normatização e, portanto, estabelecendo a possibilidade de escuta, tendo como critério a questão da historicidade na qual aquela pessoa está inserida e tendo como critério os direitos humanos, é necessário a gente criar um novo manejo dentro da clínica, porque aquilo que eu vou considerar da escuta, eu vou inserir a fala dessa pessoa no contexto, não é só da história de vida pessoal dela, mas aonde a vida dela pessoal está inserida na nossa cidade. Então, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem queixas de não se sentir nada, se sentir deprimido, de pessoas que têm uma história que tem a ver com a história do Brasil, que é a discriminação racial. Então, a pessoa diz assim, eu sou feia, porque ela tem um padrão que não está dentro do padrão geral da sociedade, de que é o branco, cabelo liso, com bom emprego, com bom acesso à cultura. Então, a clínica da sociohistórica vai trabalhar com as dimensões de sujeito articulado, percebendo que este sofrimento é vivido particularmente por aquela pessoa, mas não é produto dela, não é responsabilidade dela. Ela se apropriou de processos que estão, a gente chamaria inconscientes, não como estrutura, porque ela se apropriou desses processos sociais e não tem significado e se passa a se responsabilizar. Esse sofrimento dela está inserido num processo de discriminação social. Então, ao mesmo tempo que nós vamos trabalhar no singular, até ela estar com condições de fazer enfrentamento, mas em última análise, a clínica da sociohistórica vai inserir a pessoa no coletivo, no processo de luta coletiva. Tem um ditado que nossas avós falavam, uma andorinha não faz verão. E a mesma coisa, uma pessoa sozinha não vai alterar esses processos de discriminação. E a ideia é que ela não fique alienada, que ela não ache que isso é natural, porque não é natural. Não é natural você achar que você tem que mudar a vida do outro porque se estabeleceu isso nessa norma social. Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo um processo muito difícil do ponto de vista da sociedade brasileira, né? E aí voltou à tona
uma discussão de que se eu tenho que fazer terapia de reversão sexual. Gente, É um absurdo isso, né? E eu fico... E assim, isso é uma coisa, tem a ver com as nossas origens, né? Eu tenho uma italianice que é forte, me revolta numa dimensão enorme, porque eu ajudei a construir a deliberação 199. A deliberação que diz que a homoafetividade ou homossexualidade não é doença, Sim. São expressões e, portanto, não tem terapia para curar, porque ela não está doente. Eu acho que a outra dimensão que eu acho que você traz, Márcia, que é bem interessante, quando você lida com as pessoas, o que é saúde? Saúde é qualidade de vida, é você poder viver naquilo que a melhor humanidade construiu. Então, na hora que eu não tenho acesso, por exemplo, a produções culturais, a um cinema, a um teatro, um livro, uma música bem tocada, não a música com instrumento desafinado, eu não tô, essa pessoa, oficialmente, ela tem saúde, mas na prática ela não tem, porque ela não tem qualidade de vida. Ela não está tendo acesso àquilo que a humanidade produz de melhor. Acho que muitos de nós que temos possibilidade de ter acesso à cultura, quando olha determinadas obras de arte, se emociona. Nós estamos agora aqui em São Paulo com a exposição do Leonardo da Vinci. Não importa quando ele construiu, você olha que ele representa uma humanidade muito mais ampla, ele transcendeu o tempo dele. E quem não tem acesso a poder se maravilhar com isso, tem uma vida razoável? Tem, mas não tem qualidade de vida, não tem uma saúde no seu sentido pleno. Porque é buscar algo que está fora de si próprio, né? E às vezes qualificar como importante, necessário, algo que não lhe faria diferença nenhuma. Né? Eu brinco muito com a minha empregada, porque faz um tempo que eu não tenho alisado. Eu não alisava, na verdade, fazia escova. E ela fala assim, para mim que eu não devia usar o cabelo desse jeito, porque isso é cabelo de pobre. Porque rico tem cabelo liso. Aí eu brinco com ela e digo, não, pobre que alisa o cabelo. Porque acho que vai sair rico, não é assim. Né? E você é bonita com cabelo liso ou crespo, dependendo do que você sente, do que você gosta. Então eu entendo que é uma complexidade de entender a saúde como algo que passa, inclusive, por refletir sobre si mesmo e refletir sobre aquilo que tem condições de fazer, que lhe faz bem, que se sente bem. Né? E que são o que a gente chama essas múltiplas determinações, né? De você, nós vamos... a nossa capacidade enquanto humano de estar no mundo é enorme, né? Para não ser prepotente, eu não diria infinita, mas essa, talvez singularmente, individualmente não, mas enquanto coletivo sim, né? Então, o tempo inteiro nós estamos vivendo, nós nos apropriamos de todos esses, isto que está no nosso mundo social. Então, o que acaba acontecendo? Você vai se apropriando de muitas determinações e sem ter consciência dessas apropriações. Algumas são formalizadas socialmente. Por exemplo, de que cabelo crespo é cabelo ruim, né? Então, é um termo que as pessoas dizem, ela tem um cabelo ruim. Para ser um jeito mais delicado de falar, tem um cabelo pichain, né? Então, esses processos... Você não para pensar o tempo inteiro de tudo que você se apropria, né? E aí é um pouco isso, quer dizer, ela reproduz um modelo que é isso que a gente chama, um modelo hegemônico que diz tem que ser desse jeito, é desse jeito que você vai ter status, né? E não é bem assim. E a sexualidade, que é o nosso tema de hoje, fica bastante circunscrita a isso. Fica, né? Extremamente, né? Então você faz as divisões daquilo que a gente chama da dupla moral. Algumas coisas eu posso fazer na minha intimidade, outras não.
se eu considero, por exemplo, um homem que considera uma mulher que era uma mulher, entre aspas, ideal para cuidar da casa, ideal para cuidar educar os filhos, e ideal para ele apresentar em situações sociais, aí ele considera que determinadas práticas talvez não possa fazer com ela e deveria fazer fora. Isso é a nossa dupla moral. A mesma coisa a própria mulher. Aquilo que ela considera que é o socialmente legítimo, ela pode ter dificuldade de ter uma prática na sua intimidade, mesmo tendo a vontade, tendo um desejo de... O contrário também é verdadeiro, né? Que ela não se sinta obrigada a ter determinadas práticas, porque se diz que deveria fazê-lo, né? Isso. Eu sempre lembro com essa coisa assim, teve uma época que se tinha aí um padrão de quantas vezes você tinha, quantas relações você tinha que ter para ter um casamento normal, né? E um casamento normal pode não ter nenhuma sexualidade, podem não se transar, ou pode transar todo dia. Isso não, né? Eu diria que é desta ordem a discussão. Esse aspecto que acho que você dá bem um exemplo, que a gente chama a sexualidade vira uma política, ou seja, você fica normatizando quantas vezes tem uma intimidade sexual, com quem, de que jeito, em que espaço e qual não. Então, é um absurdo isso. Sim, você ia fazer uma pergunta? Não, é só um comentário que eu queria sentir, que você pensa. Teve o livro 50 Tons de Cinza, e depois o filme, tá certo? E a juventude sempre vinha querer conversar. Em vários contextos. Eu ia ao cabeleireiro, a pessoa dizia, você está lendo? Eu estou no livro 1. Então, assim, quando essas coisas acabam indo para uma situação, eu diria, popular, popularizou, né? Popularizou. Eu queria ver a sua opinião, quer dizer, essa popularização, ela desencadeou uma conversa sobre esse assunto, ou essa popularização de uma certa forma, mediocrizou, vamos dizer assim, esse assunto. Isso ajuda ou atrapalha? Eu acho que não dá para a gente pensar nisso, se ajuda ou atrapalha, certo. Porque eu acho assim, tanto o livro quanto o filme, ele cumpre uma função social de mercado, de mídia, de mercado, e só deu voz a alguns aspectos que já estão presentes, né? Então, assim, nós temos sociedades, grupos organizados, até por conta da internet isso facilitou, o que a gente chama de sadomasoquismo e boundary. Então, são grupos organizados em que as pessoas têm práticas e são acordadas. Existe todo um desenvolvimento sobre o termo de consentimento nos grupos, completamente diferente do que em geral a mídia aponta como sendo, por exemplo, quando a moça solicita que tenha um critério, uma intensidade ou não da prática, ela só está fazendo o que muito tempo já vem sendo feito. É igual a fazer um acordo de casamento, desculpa. Né? Quando eu discuto com você como é que nós vamos trabalhar no sadomasoquismo com esses limites, bom, é a mesma coisa que eu faço quando eu caso. É isso. Né? Eu faço um critério ali do que nós vamos poder fazer ou não. É igual, eu acho que em todos os lugares. Né? E o que eu acho é que o que talvez o livro traga e dê voz, e nesse aspecto é importante, é de que a prática sadomasoquista, ou no caso o livro até nem tem a questão de troca de casais, de sonho, nada disso, mas traz uma questão de que pessoas de bem, pessoas consideradas adequadas socialmente, também têm essa prática. Acho que, de certa forma, autorizou. No fundo é a história da Cinderela, apimentada, mas da Cinderela. Eu gostei muito desse aspecto que você levanta, né, de dar voz e de quebrar ali a ideia entre liberdade sexual e gente que não está bem na vida ou não é
socialmente aceitável, né? E o que você tem encontrado, né, em termos da sua clínica? Eu queria que você fosse um pouquinho mais sucinta, porque nós estamos caminhando para o final, tá? Então, na realidade, como eu comentei, esse ano que a gente, enquanto grupo, no processo de reflexão, de prática, que estamos oficialmente tentando construir um manejo clínico. E ainda, eu diria assim, estamos num processo muito incipiente, porque a formação e o manejo demandam uma qualificação de quem está envolvido que nós não temos ainda organizados na sócio-histórica, né? Primeiro porque, por exemplo, no mundo inteiro, quem trabalha com psicologia clínica segundo os parâmetros da sócio-histórica tem publicado 4 artigos no mundo inteiro, um da Noruega, um na Alemanha e um no Canadá e um em Londres. Eu vou precisar que você faça isso rapidinho. Então, com isso, por que eu estou colocando isso? Porque nós estamos, eu estou ainda formando as pessoas, então a gente tem discutido e as pessoas trazem questões que aparentemente é, por exemplo, dificuldade de uma parceria afetiva, sexual, quando você, no caso, os casos que a gente está acompanhando agora, né, e que estamos avaliando, a questão não é da sexualidade, a questão tem a ver com a sua origem racial, né? Porque, coincidentemente, 2 das pessoas que nós estamos, dos clientes que nós estamos atendendo, são negros, né? Então, os 2 rapazes trazem questões que a queixa é, tipo, dificuldade de parceria, não manter um relacionamento, gostaria de ter práticas diversificadas e não sabe como colocar para sua parceria. E conforme a gente vai discutindo, a gente vai percebendo que o que está mais fundante naquela pessoa são essa autoestima da população negra. Bom, esse é um exemplo e acho que teríamos outros. Nós temos que terminar assim com dor no coração. Prometendo que a gente traz a Edna de novo. Eu espero que ela prometa vir de novo. Lógico. E aguardamos vocês no nosso próximo programa. Até logo.